Ministério Público Federal move ações civis públicas com entendimento que não é o entendimento do Dr. Bin, e eu vou justificar, claro que do meu ponto de vista, porque a instituição Ministério Público, como a instituição Poder Judiciário, ela é regida, dentre outros princípios, pela independência funcional. Alguns dos motivos com os quais o Procurador da República do Ofício Ambiental de Joinville, do 5º ofício, que trata de uma área territorial ali, de alguns municípios da região norte de Santa Catarina, não concorda integralmente com todos os argumentos muito bem lançados, muito bem fundamentados do Dr. Bin. As portarias interministeriais, elas são atos do governo federal, mas a nossa competência em matéria ambiental, ela tem como pressuposto o traçado que é feito na Constituição. E a nossa Constituição, no artigo 18, fala de pacto federativo. No pacto federativo, você tem um regime de autonomia que não é uma anarquia. Você precisa, em alguns momentos, dar primazia para uma uniformidade de âmbito nacional, em outros momentos, analisar as especificidades de casos concretos. E na legislação ambiental, ordinariamente, via de regra, essa primazia, ela tende a ir para o interesse nacional, porque o artigo 18, que trata do Pacto Federativo, ele é complementado pelos artigos 23 e 24, que tratam especificamente das competências materiais e das competências legislativas dos 3 entes federativos, da União, Estado e municípios, né? E aí englobando o Distrito Federal com competências estaduais e municipais. E aí, nesse sentido, nos artigos 23 e 24, falam que a competência para legislar sobre matéria ambiental ela é concorrente e cabe à União traçar normas ambientais de legislação federal nacional. Então, ela parte de um patamar que o conteúdo normativo dos atos emanados da Constituição, do Poder, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, podem ser para tratar especificamente de aspectos federais, ou podem ser para tratar de aspectos das 3 esferas governamentais, e isso ocorre com muita frequência na matéria ambiental. Por quê? Porque os exemplos que foram dados aqui das portarias interministeriais, a portaria 60, a portaria 419, o que a gente tem ali? A gente tem intervenção de órgãos que não são os órgãos licenciadores, IFAM, ICMBio, Palmares, FUNAI, mas precisam ser consultados porque temas atinentes à esfera de atribuição destes órgãos são afetados por determinado licenciamento. E aí, o que a gente teria de descompasso num sistema nacional se só o órgão ambiental federal, o IBAMA, ele observar essas portarias interministeriais? Você teria a grande maioria dos licenciamentos em território nacional em descompasso com o interesse desses órgãos federais que não atuam em todo e qualquer licenciamento. Eles atuam em licenciamentos em que há interesses de populações indígenas, de proteção de patrimônio histórico-cultural, de unidades de conservação federal. Então, são casos concretos que, na visão do Ministério Público Federal, é melhor que a atuação seja preventiva do que uma atuação posterior
uma judicialização do tema, uma ação civil pública da FUNAI questionando a sua ausência de consulta em um procedimento. A gente tem no direito positivo brasileiro a Convenção 69 da OIT, que é um tratado internacional internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, que determina que comunidades indígenas sejam consultadas em procedimentos de licenciamento que afetem o seu território ou o seu modo de vida. Então, a gente deixar para fazer isso, se e quando a FUNAI tiver a ciência de que está ocorrendo um licenciamento ambiental de médio, pequeno ou grande porte em determinada região, a gente partir do pressuposto que todos os órgãos intervenientes federais são oniscientes e onipresentes. E isso não é uma verdade. As pernas são curtas, e elas estão cada vez mais curtas porque a gente tem, com recentes alterações no texto constitucional, regras específicas para controles de gastos públicos. Então, é inconcebível que você exija de todos os órgãos intervenientes, é claro que eles não perdem o poder de polícia em nenhum momento, mas que eles se antecipem, que eles estejam completamente antenados de tudo que está se passando em todos os rincões do país. Então, na ótica do Ministério Público Federal, essas portarias interministeriais, se elas não são de obrigação obrigatória, de observância obrigatória, elas deveriam nortear a atuação dos órgãos ambientais estaduais e municipais. Por quê? Porque a gente sabe que a submissão disso a uma contenda judicial vai acarretar um atraso, uma ineficiência, uma paralisação muito maior daquele licenciamento do que se tratar disso na esfera administrativa, ambiental. E eu faço aqui uma ressalva muito clara, no sentido de que o órgão que está sendo consultado, o interveniente, ele não dá a última palavra no licenciamento. Ele emite uma opinião técnica acerca de uma área que ele tem toda a expertise para emitir. Então, quando a FUNAI se pronuncia sobre um licenciamento ambiental que influencia modo de viver de uma comunidade indígena, ou território, ou abarca parte de território indígena, eles têm expertise, eles têm um corpo técnico de antropólogos, de estudiosos, de coordenadores daquela área, que tem profundo conhecimento do modo de vida daquela comunidade indígena, para emitir opiniões que são relevantes até na questão do controle social do licenciamento, para que se possa, o órgão ambiental competente para licenciar, ao final desse processo dialético, emitir uma opinião conclusiva. E aí a gente tem a seguinte situação: e se a FUNAI, por exemplo, nesse caso hipotético que a gente está tratando, se manifestar contrariamente ao licenciamento? A última palavra, se fosse aqui em Santa Catarina, seria do IMA, ou se fosse lá em Joinville, seria da SAMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Agricultura e Meio Ambiente, que cuidava até bem pouco tempo do licenciamento ambiental na esfera municipal. Então, assim, esse é um contraponto que eu faço à respeitável opinião do Dr. Bim e coloco a debate o tema, me coloco para prestar maiores esclarecimentos. A gente tem, no Ministério Público Federal, uma ação civil pública movida em face do IBAMA e da Fátima, com base no artigo 14 da Lei da Mata Atlântica. É uma ação que ela tem a abrangência territorial só na subseção judiciária de Joinville, e o tema dela, em síntese, é o seguinte: o artigo 14 da Lei da Mata Atlântica, para quem não está familiarizado com esse artigo específico, ele, no seu parágrafo 1º, ele trata de uma anuência prévia do IBAMA para supressão de vegetação em algumas hipóteses previstas na lei. São casos de bioma Mata Atlântica, em
estágio primário ou secundário, avançado ou intermediário de regeneração. Nessas hipóteses, o artigo 14 da Lei da Mata Atlântica e o decreto que regulamenta ele, o decreto 6.660, determinam que o IBAMA tem que ser consultado quando a área de supressão de vegetação, quando a autorização de corte for superior a 3 hectares em região urbanas ou 50 hectares em regiões agrícolas. E aí, o órgão ambiental estadual, o IMA, tinha um entendimento, tem um entendimento ainda, aqui em Santa Catarina, de que a Lei Complementar 140 teria revogado esse dispositivo específico da Lei da Mata Atlântica. E aí o Ministério Público Federal, respeitosamente discordando desse entendimento que é sustentável, que é plausível do IMA, ajuizou a CP, buscando determinar que, lá na subseção judiciária de Joinville, o IBAMA se pronunciasse nos casos em que ocorresse supressões de vegetação de biomata atlântica, lá nos moldes previstos no decreto 6.660, na região norte do estado de Santa Catarina. E em liminar, o juízo federal substituto da 6ª Vara Federal de Joinville concedeu a tutela de urgência para o Ministério Público para determinar que isso fosse observado nos licenciamentos futuros. Então, o IBAMA, nesse caso concreto, apesar dele ser órgão ambiental, ele está atuando como interveniente nessas hipóteses de supressão de vegetação em larga escala, de licenciamentos estaduais ou municipais. E essa liminar, ela está valendo, inclusive, o Ministério Público abordou essas questões em licenciamentos de grandes terminais portuários, ali na região de São Francisco do Sul, recentemente, e a opinião do Ministério Público Federal é que o IMA ele tem total condições de contrariar o entendimento esposado pelo IBAMA na anuência prévia, desde que de forma fundamentada. Por quê? Porque o licenciamento ele é da competência, segundo a Lei Complementar 140, do IMA. Então, o IMA ele tem um ônus de discordar, ele tem um ônus de, em caso de eventual discordância, se manifestar fundamentadamente e assumir a responsabilidade pela discordância. No direito ambiental, a gente tem alguns princípios que regem a atuação do gestor público e dos operadores jurídicos, são o princípio da precaução, da prevenção. Então, para que haja uma discordância, para que haja uma dissonância do entendimento técnico do órgão ambiental federal sobre uma supressão de vegetação, tem que ser muito bem fundamentado. Mas essa questão ela não impede, pelo menos na ótica do 5º ofício lá da Procuradoria da República em Joinville, na minha ótica, o licenciamento ambiental emitido, as licenças ambientais emitidas pelo IMA, inclusive de autorizações de corte, se isso estiver fundamentado. Aí tem outra discussão. Aí o Ministério Público ou o próprio IBAMA podem questionar judicialmente se o procedimento do órgão ambiental estadual naquele licenciamento foi correto ou foi incorreto. Mas na seara administrativa, o IBAMA, pelo menos ao meu ver, no meu singelo entendimento, ele não tem poder para embargar ou para paralisar uma obra que está sendo licenciada pelo IMA. Então, esse é um tema que está em debate, é um tema que é palpitante, ainda a gente, especificamente sobre essa CP, a gente não tem um pronunciamento conclusivo de 1º grau, a gente ainda não tem um julgamento em 2º grau, é uma questão que vai evoluir. Eu acredito que isso não deve se estender por muito tempo, porque, ao que tudo indica, não há necessidade de dilação probatória nesse processo, mas é para exemplificar como o papel dos órgãos que intervêm no licenciamento ambiental,
eles são importantes nas 3 esferas. Quando a gente fala de competência legislativa, em razão dessa necessidade de uniformização na matéria ambiental, a atuação do órgão federal acaba implicando, em alguma medida, em alguma influência nos órgãos ambientais municipais e estaduais. Eu vou trazer mais um caso concreto para exemplificar isso. Um licenciamento, acho que vou me aproveitar do exemplo do Dr. Bim, em que a área de Sambaqui e o IPHAN precisa intervir porque tem proteção de patrimônio arqueológico, patrimônio histórico, patrimônio arqueológico. O IPHAN ele não está presente em São Francisco do Sul, em Joinville, em Itapoá, em Campos Novos, em Jaraguá do Sul, em todos os municípios de Santa Catarina, a todo momento. Então, o ideal seria que o órgão ambiental estadual, que o órgão ambiental municipal entrassem em contato durante o licenciamento no tema que é de atuação específica do IPHAN, para que não haja necessidade depois de um eventual procedimento incorreto em relação a isolamento da área de Sambaqui ou a não adoção de alguma norma técnica que, eventualmente, o IPHAN reputasse necessária, venha ocasionar num litígio judicial. Então, na ótica do Ministério Público, isso não é burocrático, isso não é contraprodutivo. Essa atuação preventiva, ela otimiza os licenciamentos ambientais e dão segurança jurídica, inclusive para o empreendedor. E só para concluir, vou trazer um terceiro caso de influência federal nas políticas públicas ambientais de âmbito estadual e municipal. Eu cito a questão do DOF, o documento de origem fiscal, de origem florestal, perdão. O DOF ele é um sistema eletrônico do IBAMA, ele é um sistema eletrônico que trata do transporte de matéria de madeira, carvão, e atesta a procedência da extração dessa matéria-prima da natureza. E os órgãos ambientais estaduais e federais que adotem o sistema DOF, ele não é de adoção obrigatória, eles têm que seguir a normatização interna do IBAMA, que é uma instrução normativa, salvo engano, a última instrução normativa é de 2015, de como alimentar o sistema e de como proceder à fiscalização em relação à emissão correta do documento de origem florestal. Só 3 estados da federação não adotam o sistema DOF. Minas Gerais, Pará e tem mais um outro estado que eu não me recordo. Então, de modo geral, a proeminência da legislação federal, quando trata de regulamentação de temas gerais, ela traz isso também para a esfera administrativa, para a esfera de poder regulamentar, e é um tema que é palpitante. Eu respeito a opinião de quem tem um entendimento diverso do meu, dissonante do meu, mas esse é um entendimento que não é só do Flávio, é de grande parte dos membros do Ministério Público e dos membros especificamente do Ministério Público Federal. Eu fico à vontade para debater mais o tema no momento das perguntas. Muito obrigado.